salve, amigos! Novo boletim do canal Saindo do Forno. Nesta quarta-feira, o day after da importante vitória do Vasco, que possibilitou o acesso estar mais vivo do que nunca. Tá chegando agora? Então já sabe, né? Não esqueça daquele like esperto aí embaixo do vídeo, de compartilhar esse trabalho e fazer a sua inscrição no canal, caso já seja um conhecedor do nosso trabalho, mas não é um inscrito. Nesse boletim de hoje vou destacar esse momento decisivo que vive o Vasco, com 5 finais pela frente. Tem jogo importante no próximo sábado e o técnico Jorginho foi bastante criticado pela torcida por conta da escalação inicial diante do Operário, já projetou essa partida e prometeu colocar um time ofensivo em campo. Ao mesmo tempo, o adversário do Vasco, que tirou a invencibilidade do time na Série B, precisa sair da posição incômoda em que se encontra, e uma derrota aqui poderá ser fatal para as pretensões do Novo Horizontino de se manter na Série B em 2023. Mas por lá o seu treinador segue confiante num bom resultado aqui no Rio. E em falar em treinador, vamos ouvir também o técnico do Sport, que hoje é o time que aparece com mais chances de duelar com o Vasco por uma vaga na Série A do próximo ano. Portanto, fique ligado que está começando agora o informativo Detetive Vascaínos. Bom, no Vasco o jogo contra o Operário já é página virada. Agora as baterias estão voltadas para o confronto contra o Novo Horizontino, que acontece às 18h30 no próximo sábado em São Januário. A heróica virada contra o Operário encheu o grupo de otimismo, né, e confiança. E por conta disso, por lá a concentração é total para esse jogo de suma importância. Ninguém admite perder na altura do campeonato, mas pontos em casa, como ocorreu contra o Londrina. Ainda mais com a proximidade perigosa de Sport Recife e Sampaio Corrêa, times que o Vasco ainda terá pela frente. Resta saber como o Jorginho deve montar a equipe para esse duelo de sábado. Havia uma expectativa do Raniel ser sacado do jogo com o Operário, mas na última hora falou mais alto a admiração do Jorginho pelo jogador, que sempre deixou claro dele ser o artilheiro da equipe. Só que a saída do Marlon Gomes da equipe não caiu muito bem entre os torcedores, né? E com razão o Jorginho foi muito criticado, pois havia um entendimento de que Nenê e Raniel não podem jogar juntos. O Vasco perde muito de sua efetividade e se torna uma presa fácil, como foi no primeiro tempo lá no Paraná. Se o Jorginho não entra para o segundo tempo com as devidas substituições, era quase certo do Vasco amargar mais uma derrota pela Série B fora de casa. A 9ª seguida, por sinal, né? De qualquer forma, para o jogo com o Novo Horizontino, o Nenê deve ser mantido, até porque o Alex Teixeira, responsável pelos gols decisivos da virada, vai ficar de fora por ter recebido o seu 3º cartão amarelo. Além do mais, na coletiva de ontem, o Jorginho já deixou claro que teve dificuldades de tirar o Nenê da partida pelo potencial dele e por ser um jogador que o adversário respeita a presença. Enfim, difícil ser sacado, né, diante dessa declaração. Aí fica a dúvida quanto ao Raniel. Será que dessa vez ele deixa o time? Bom, ontem o Jorginho não falou sobre a situação do Raniel, também não foi perguntado. Devido à vitória, preferiu exaltar o resultado, a virada, e evitar se alongar muito sobre suas escolhas. E num desses questionamentos foi perguntado sobre o jogo de sábado. Pelo menos uma coisa ele já deixou claro e garantiu. Prometeu colocar em campo uma equipe bem ofensiva. Confira aí o depoimento do Jorginho e o recado do treinador sobre esse momento do time, principalmente a torcida, hein? Bem, a gente tem naturalmente a volta do Yuri, né, que estava com cartão, o Alex tomou o cartão, a gente não define nada agora, né, a gente está ainda feliz pela situação, mas com os pés no chão, sabendo que tem muita dificuldade. Novo Horizontino não vai ser fácil, a gente sabe o quanto é difícil, os caras com a corda no pescoço, e a gente precisando principalmente vencer em casa, isso é fundamental. Então é um momento que a gente tem que analisar muito bem, analisar o jogo, analisar as entradas, as mudanças, aqueles que foram bem ou não, para que a gente tome uma decisão. Agora, uma coisa é certa, o time vai ser forte ofensivamente, precisa ser uma equipe realmente que possa propor o jogo, que tenha realmente essa coragem de jogar. Isso é fundamental para que a gente possa fazer um grande jogo, para trazer novamente essa alegria, a confiança do torcedor. Eu acho que essa vitória de hoje, tenho certeza que essa vitória de hoje foi fundamental para que o torcedor acredite que a gente vai alcançar o nosso objetivo. É difícil, porque Série B é difícil. Já disputei com o Vasco em 2016, já disputei algumas vezes com Ponte e Curitiba, e subi com Curitiba. Então, é difícil porque é um jogo muito físico, é um jogo muito pegado, e você não pode ter
um descuido em alguns momentos, como já tem acontecido, né, com a gente. Então a gente precisa ser muito mais efetivo, muito mais eficiente para que a gente possa alcançar o objetivo. Então eu falo de todo o coração, torcedor vascaíno, a gente precisa de mais de vocês. Eu que tenho uma história aqui dentro do Vasco, vocês são excepcionais quando vocês estão juntos, quando vocês estão vibrando com a gente, porque nem todo jogador, vou falar de um atleta aqui, nem todo jogador é Romário. O Romário ele não estava preocupado com o que estava acontecendo de fora. Hoje mesmo, né, eu não tenho nenhuma preocupação da torcida me xingar. A torcida me xingou aqui o tempo todo, eu não me dirigi uma palavra para eles. Por quê? Porque eu tenho a maturidade necessária, mas eu preciso que vocês entendam o quanto vocês são importantes para o Vasco da Gama, o quanto quando vocês jogam junto, vocês ajudam muitos jogadores, principalmente os jogadores mais jovens, a terem essa confiança, principalmente dentro de casa. Então, apoiem, vamos junto, porque a gente vai alcançar o nosso objetivo se nós estivermos verdadeiramente unidos. Pois é. O nosso adversário, o Novo Horizontino, empatou em casa com o Bahia após estar vencendo o jogo. O resultado não foi bom, pois o time paulista está na 16ª colocação, um ponto acima da zona de rebaixamento com 37 pontos. Se perder para o Vasco e o CSA, que abre o Z4, vencer o seu jogo em casa contra o Sampaio Corrêa, hoje um dos postulantes ao G4, o Novo Horizontino vai para a lanterna da competição e começará a perigar então a sua continuidade na próxima edição da Série B. Mas por lá o discurso é de otimismo e confiança também, hein? Após o jogo de ontem, o técnico Mazola Júnior crê que a equipe pode fazer bonito jogando na casa do Vasco. Confira aí. Não tenho dúvida nenhuma que nós vamos fazer um final de campeonato muito interessante. Nesse momento, nós temos o plantel todo falando a mesma língua, no mesmo nível físico, no mesmo nível tático, e a gente tem muita confiança, e hoje isso veio a se confirmar aqui no jogo contra o Bahia, uma belíssima equipe, né? Que o Novo Horizontino tem tudo para fazer um final de campeonato interessante. Temos agora a entrada na última fase da competição. Eu sempre falo, os últimos 5 jogos, tudo pode acontecer nessa competição. Veja a pressão que está em cima das equipes grandes para o acesso, né? E nós, com certeza, a jogar assim, e temos que cobrar isso, porque nesse momento todos têm condição de fazer isso, a jogar assim, dificilmente o Novo Horizontino passa susto nessa competição. Vamos ao Rio de Janeiro para fazer mais um grande jogo contra o Vasco e trazer de lá um grande resultado. Outro que esbanjou confiança em conquistar o acesso é o técnico do Sport Recife, o Claudinei Oliveira. Após derrotar o Brusque fora de casa, o time pernambucano ocupa a 5ª colocação com 49 pontos. Jogará em casa também na próxima rodada, porém contra um adversário difícil, o Cruzeiro, em que pese o time de Minas já ter sacramentado o título e o acesso. Ontem o Claudinei falou sobre essa disputa do G4 e, por ainda jogar com o Vasco, um confronto direto, vislumbrou um desfecho positivo para o Sport. Ouça aí. E agora continuamos vivos na briga, né? Agora temos 2 jogos em casa difíceis, né? Cruzeiro e Vasco, não são jogos fáceis, mas são jogos que a gente tá com bom rendimento dentro de casa, procurar aproveitar o mando, a força do nosso torcedor, fazer esses 6 pontos para a gente entrar de vez na briga. E agora a gente tem alguns desfalques, né? Temos 3 desfalques certos para o jogo, Sander, Coutinho e Sabino, né? 2 com o terceiro amarelo e o Sander expulso. E agora a gente tem que ter calma, né? Deixar os jogadores descansarem bem e pensar no jogo do Cruzeiro. A estratégia para enfrentar o Cruzeiro é uma equipe que tem uma forma de jogar um tanto quanto diferente do que a gente está acostumado a enfrentar. Então é ver a melhor estratégia, escolher a melhor equipe. E assim, não tem. O Sport é tão grande quanto qualquer equipe da Série B, né? E da Série A também. O Sport tem uma história gigantesca, tem 2 títulos nacionais, né? Então a gente tem que se fazer respeitar em campo, sabendo da dificuldade, como foi difícil, né? Vencer o Náutico, vencer o Guarani, todos os jogos que a gente venceu em casa foram difíceis, né? Não está sendo nada fácil pra gente. Então é encarar o jogo como mais uma decisão. A gente tem falado para eles que o próximo jogo é o jogo do acesso. Então o jogo do Cruzeiro é o jogo do acesso, depois do Vasco é o do acesso. Se a gente ganhar os 6 jogos, a gente sobe. Então é isso que a gente vai buscar. Meus amigos, faltam 5 jogos, são 5 decisões pela frente. A vitória de ontem foi importante para compensar aquele ponto perdido em casa contra o Londrina. Há uma expectativa de que, se o Vasco vencer todos os seus jogos em casa, encaminharia bem o acesso, né? Teoricamente, o jogo contra o Novo Horizontino é mais fácil por ser um jogo em casa, em que pese o time paulista ser um pouquinho, né, superior ao time paranaense. Mas São Januário fala por si só, e a torcida já carregava o time nas costas, mesmo vindo com aquelas derrotas seguidas fora. Imagine agora depois dessa virada. Mas e você, sacaria o Nenê e o Raniel da equipe de vez ou apenas o Raniel?
Quem você colocaria lá na frente, hein? Figueiredo? O Peck? O Tubarão? Comente, participe. Bom, tô indo, galera. Amanhã eu tô de volta com mais notícias do Vascão. Um grande abraço e até lá!